nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre os sinais vitais. Vamos lá, fica atento. Bom, então a partir de agora nós vamos conversar a respeito dos sinais vitais, que até algum tempo atrás era composto por 4 diferentes sinais que demonstravam o que tinham relação com o fato do indivíduo estar vivo ou não. Daí o nome sinais vitais. Recentemente, um quinto sinal vital foi colocado neste grupo, porque é usual, e aí mais ao final do nosso curso a gente vai falar sobre isso, é usual que os indivíduos, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, tenham uma das suas formas de verificar a responsividade é estimulando dor. Então é muito comum em unidade de terapia intensiva a gente estimular a dor para saber o nível de consciência ou de inconsciência do indivíduo que está ali internado. Então, hoje, quando a gente pensa em sinal vital, a gente já não pensa mais em 4 sinais vitais, e sim em 5. E por que esses sinais vitais são importantes na nossa rotina clínica? Bom, basicamente porque eles identificam necessidades básicas do paciente. Então é um primeiro contato, é um primeiro momento, é um primeiro é a primeira tomada de conhecimento acerca da condição de saúde do nosso paciente. É extremamente rápido e extremamente eficiente que nós observemos esses sinais vitais. Nós precisamos compreender que algumas vezes, alguns problemas clínicos, eles são solucionados muito rapidamente porque eles são identificados muito rapidamente. Então, digamos, o indivíduo está lá desacordado e a gente observa que ele está em parada cardiorrespiratória. Eu não preciso de um exame muito complexo. Eu palpo o pulso e verifico a respiração. Ele não tem pulso e nem respira. Então eu logo consigo implementar medidas. Logo eu consigo tomar posse da situação para que eu possa indicar e determinar métodos de solução para esse problema. Então, quando a gente pensa em avaliação de sinais vitais, nós temos que pensar em um sistema de técnicas e de condutas que identificam necessidades primárias, necessidades básicas do paciente, que devem ser aferidos de forma rápida e eficiente e que, sem sombra de dúvida, são a base para a solução de problemas clínicos mas muito importantes e que favorece dessa maneira que nós tomemos decisões igualmente rápidas. Então, o primeiro sinal vital que nós vamos verificar é a temperatura. Então, quando a gente fala de temperatura, obviamente a primeira coisa que vem à nossa mente é uma imagem como essa, né? Uma temperatura do ambiente, onde a gente nota que o indivíduo está num local frio ou num local quente, se o meio externo está frio ou se o meio externo está quente. Mas quando a gente fala em temperatura corporal, para nós a temperatura externa ela não é tão relevante assim. Por quê? Porque o corpo do indivíduo ele tem mecanismos, o nosso corpo tem mecanismos através do qual essa temperatura corporal se mantém constante independentemente da temperatura externa. É óbvio que eu não estou me referindo a situações extremas. Por exemplo, já que o meu corpo é o bambambam da coisa, eu vou tirar minha roupa e sair pelado no meio da neve. É óbvio que isso não vai funcionar. Ou já que o meu corpo tem mecanismos próprios, intrínsecos para controle da minha temperatura, então eu vou me enfiar no meio daqui é fogo. É óbvio que isso não vai funcionar. Tudo que é extremo, tudo que é excesso, o nosso corpo não consegue lidar com isso. Porém, o básico, essas pequenas variações de temperatura, elas são sim passíveis de serem corrigidas através de mecanismos fisiológicos, tá? Vou citar alguns aqui, não compete ao nosso curso falar sobre esse tipo de assunto, porque nós não estamos fazendo um curso de fisiologia, mas, por exemplo, a sudorese é um mecanismo de controle de temperatura corporal.
Os tremores são mecanismos de controle de temperatura corporal. Você se agasalhar, você se apertar, se aproximar de alguém é um mecanismo de controle. Aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, são mecanismos de controle. Enfim, o seu corpo ele possui mecanismos próprios para fazer com que a oscilação da temperatura externa não se reflita negativamente numa oscilação de temperatura interna. O corpo ele se mantém aproximadamente em torno de 37 graus de temperatura. É óbvio que nas extremidades a temperatura é menor e a gente considera como basal uma temperatura entre 36,8 e 37,3 graus Celsius. Tá? Como eu citei agora há pouco, se nós tivermos uma oscilação muito intensa, muito aguda dessa temperatura, há uma situação de risco. Né? Temperaturas inferiores a 21 graus Celsius, temperaturas superiores a 42 graus Celsius, são temperaturas em que o corpo não consegue executar as suas funções primordiais. O corpo não consegue executar as suas funções básicas. Assim sendo, o indivíduo está em risco iminente em temperaturas como essa. Se o nosso corpo, eu não estou falando de temperatura ambiente, se o nosso corpo ultrapassar a barreira dos 38 graus Celsius, o que vai acontecer? Bom, basicamente, a gente tem esses três efeitos aí. Aumento no consumo de oxigênio, aumento do metabolismo e o maior gasto ou aporte nutricional. Agora, é muito importante que você tenha em mente que o maior consumo de oxigênio se dará quanto maior for a temperatura corporal. O que eu estou colocando aqui é que a partir de 38 graus Celsius, por isso que eu pus só maior do que 38 graus Celsius, já começam a haver modificações mas muito importantes no sentido do metabolismo. O gasto energético vai ser um gasto aumentado, o metabolismo vai estar acelerado, o consumo de oxigênio também estará aumentado. Com 42 graus, então, esse aumento é absurdo. Então, quanto mais alta a temperatura do indivíduo, mais o organismo estará sendo consumido. Daí a importância de nós revertermos logo essa ascensão da temperatura. A partir do momento em que a gente identifica que o indivíduo está passando de um estado febril de uma febrícula para uma febre, de uma febre para um quadro mais intenso, são necessárias medidas urgentes de controle. Porque quanto mais elevada for a temperatura corporal, maiores serão os danos causados por isso. Perda ou ganho excessivo de calor pode não, muito provavelmente levará à morte. A não ser que, como eu citei, medidas de controle sejam tomadas rapidamente. Fatores que afetam, a nossa medição da temperatura aí. Bom, primeiro fator é a idade. Tanto em recém-nascidos quanto em idosos, ou seja, nas idades de extremidade, tanto em recém-nascidos quanto idosos, esses mecanismos eles não são muito efetivos. No recém-nascido, porque esses mecanismos de controle fisiológico dependem do amadurecimento de determinadas áreas do córtex cerebral que ainda não são maduras nessa etapa de vida, então esses mecanismos ainda são imaturos. Logo, o recém-nascido ele tem que ter uma proteção maior contra variações de temperatura. Isso não significa que todo bebê tem que sair de casa empacotado só com o olho de fora, que nem jacaré na água. Presta bastante atenção. A temperatura externa, obviamente, tem que ser controlada. Mas em dias muito quentes, você tem que deixar o bebê exposto, porque o corpinho dele ainda não consegue lidar bem com essa oscilação de temperatura. Em dias mais frios, obviamente, você deve resguardá-lo com o máximo possível de temperatura para poder manter o corpo dentro de níveis de temperatura favoráveis para os seus processos fisiológicos, tá? Por causa da sua imaturidade, do ponto de vista de amadurecimento cortical, o que dificulta o controle dessas funções autonômicas fisiológicas. Já nos idosos, o que a gente nota é que a faixa de regulação fica mais estreita. O idoso ele não tem mais uma amplitude tão grande de faixa de regulação, o que também expõe esse idoso a um risco considerável, a um risco muito alto. E isso vai ser cobrado ao idoso um preço bastante grande.
Tá? Então o idoso também tem que ficar muito resguardado do frio, mas também não pode ficar empacotado demais no calor, porque a faixa de regulação nessa faixa etária é mais estreita. Em dias frios, é normal que o nosso corpo não consiga manter uma temperatura cravada nos 37 graus. Em dias frios, o nosso corpo ele vai ficar em torno de 36 graus, o que a gente considera normal. Da mesma forma que um atleta, durante a atividade física, alguém que está praticando uma atividade física, o metabolismo vai aumentar, o que pode também elevar a temperatura. Agora, isso não significa que seja um problema, é uma reação ao estímulo imposto ao corpo. Tá? Quais são os fatores que interferem ou que afetam a temperatura corporal? Basicamente dois. O primeiro deles é o estado hormonal, o nível hormonal. Né? Uma variação no ciclo sexual mensal, progesterona baixa é igual a temperatura baixa e vice-versa. Progesterona alta é igual a temperatura alta. Então, quando a gente nota que um dos indícios de que a mulher está em período fértil é o aumento da sua temperatura corporal. Né? Então, principalmente se você verificar a temperatura dentro da vagina, você vai perceber um aumento da temperatura até considerável em se compararmos aos dias não férteis dessa mulher. Então, o nível hormonal é um dos fatores que vai interferir diretamente no nível de temperatura do indivíduo. Tá? Uma outra possibilidade de variação é no estresse. Tá? Tanto o estresse físico quanto o estresse emocional vai elevar a temperatura do corpo. Tá? Por quê? Porque vai aumentar o metabolismo, consequentemente aumentando a temperatura. Então essas duas condições são fatores que afetam diretamente a nossa temperatura corporal. Tá? E quando a gente fala de aumento da temperatura, todos nós conhecemos que isso é um problema de saúde chamado febre ou hipertermia, que é definido como sendo um aumento anormal da temperatura corporal, né? Cujo aspecto se dá, cuja característica primária é uma produção excessiva de calor, é uma liberação excessiva de calor do corpo, que faz com que os mecanismos de controle que tenderiam a baixar essa temperatura não sejam fortes o suficiente para isso. Então há um excesso de liberação, um excesso de produção de calor e uma incapacidade dos mecanismos corporais de diminuição dessa temperatura de lidar com essa situação. Né? Um dos indícios dessa febre é o aumento tanto da frequência cardíaca quanto da frequência respiratória, que se dá por aqueles fatores que eu elenquei agora há pouco. Ela apresenta a febre, ela vem com alguns sintomas mais subjetivos. Né? Por exemplo, astenia e inapetência, o indivíduo ele fica mais mole, mais fraco, não se alimenta adequadamente, pode ter uma dor de cabeça, que é a cefaleia, o coração e a frequência respiratória pode acelerar, e assim mesmo o pulso pode ficar bem fininho e acelerado, é um indício de febre. O indivíduo ele pode ter uma diminuição na quantidade de urina, uma diminuição na micção, e apresenta aquele mal-estar no corpo, aquela dor, tudo isso são características ou sintomas subjetivos de febre. Por que a gente fala subjetivo? Porque nem sempre que eu tiver cefaleia eu estou com febre. Nem sempre que eu não comer eu estou com febre. Mas é comum essas características no indivíduo com febre. Tá? Além disso, calafrios e sudorese. Então o indivíduo perde muito calor. Perdendo muito calor, a temperatura corporal que menor, a temperatura externa que é menor do que a corporal, causa o efeito de sentir o frio, né? Sudorese, náuseas e vômitos, delírios e convulsões, isso aqui em especial nos níveis de temperatura mais elevados, né, acima de 40, 41 graus principalmente, e pele fria e pálida por conta da vasoconstrição periférica para manutenção da circulação central mais adequada. O contrário da febre é a hipotermia. A hipotermia é uma redução da temperatura corporal a níveis inferiores a 35 graus Celsius. A característica é que o indivíduo apresenta pele fria, tremores e a principal característica é essa tonalidade azulada das extremidades e ou de todo o corpo.
Essa tonalidade azulada da extremidade nós chamamos de cianose periférica. Se eu estiver me referindo a todo o corpo azul, ou face azul, partes do corpo mais centrais na tonalidade azul, isso é uma cianose central. Tá? De qualquer forma, a cianose ela não é só um indício de frio, tá? Mas é comum nos dias mais frios nós observarmos as nossas extremidades e identificarmos ali a presença da cianose. Nós chamamos de febrícula ou estado febril a temperatura a partir de 37 graus, mas clinicamente tem gente que refere mais a partir de 37,5. Mas quanto mais próximo de 37,5, mais caracterizado a febrícula ou o estado febril estará. Okay? Bom, o primeiro local de aferição que nós podemos verificar, conforme a imagem mostra muito claramente aí, é a verificação da temperatura por meio da interpretação dos dados obtidos pela cavidade oral, né? Então a gente observa o termômetro sendo colocado dentro da cavidade oral da menina, ela da ilustração aí, fecha a boca, a leitura é mais lenta, vai demorar cerca de 7 minutos e está errada a digitação aí, né? Tem risco de contaminação por fluidos, tá? Não é indicado para pacientes que não colaborem e também não é indicado para pacientes que estejam inconscientes, tá bom? Então, colocou o termômetro na boca, fecha bem a boca, aguarda 7 minutos e a temperatura média normal da boca, 37 graus Celsius. O outro local de temperatura é a temperatura retal, né? Então, faça através da introdução do termômetro pela via retal. É uma temperatura que dá maior precisão, apesar do método ser extremamente desagradável por razões óbvias, né? Além de ter risco de lesão, porque é uma mucosa muito suscetível à lesão. Vai se contaminar esse termômetro com alguns fluidos corporais que podem estar ricamente contaminados por bactérias. Ele é contraindicado para recém-nascidos e para pacientes que já tenham algum tipo de doença retal. O mais comum, né, o mais habitual da gente encontrar, que é a temperatura axilar, a temperatura média de 36,5 graus Celsius, é o local menos preciso, porque a sudorese interfere nisso, porém é o local mais utilizado. Tá? Se você utilizar um termômetro de mercúrio, né, de coluna de mercúrio, você vai precisar de mais ou menos uns 4 a 6 minutos para poder aferir, mas os termômetros digitais eles têm uma capacidade mais acelerada de verificação dessa temperatura. Então são esses os 3 locais mais conhecidos para verificação da temperatura corporal. Existem ainda outras possibilidades de verificação, como, por exemplo, a verificação timpânica. Ela não é muito usual, ela não é muito utilizada na clínica geral, mas é uma aferição rápida. Porém, o aparelho para utilizar essa verificação não é um termômetro comum, é um aparelho próprio, né? Então tem um custo elevado. A presença do cerume próprio da cavidade auditiva pode interferir na leitura e esse método ele é contraindicado, né, para pacientes que tenham passado por alguma cirurgia auditiva recente. Temperatura média também de aproximadamente 37 graus Celsius. Como é que é o procedimento adequado para que a gente possa aferir essa temperatura? Bom, o primeiro procedimento e o mais básico para qualquer tipo de procedimento é lavar as mãos adequadamente. Deve-se providenciar o material necessário, o tipo de termômetro adequado para o tipo de verificação que você pretende fazer. Como a gente vai tocar ao corpo do paciente, a gente deve explicar o procedimento e pedir autorização a ele para que a gente proceda dessa forma, à exceção de pacientes que estejam inconscientes e que não tenham capacidade de responder, né? Se você for utilizar um termômetro de coluna de mercúrio, você deve realizar movimentos bruscos com ele, né? Como se estivesse sacudindo esse termômetro para que a temperatura baixe a uma temperatura inferior a 35 graus Celsius e
Se for fazer do método axilar, seca a axila, caso seja necessário. Coloca a parte mais metálica, né, do termômetro em contato com a pele do paciente, dobra-se, flete o cotovelo e coloca a mão do paciente sobre o peito e aguarda o tempo necessário para que a aferição seja conseguida, né? Entre 4 e 6 minutos, conforme eu já citei, o tempo médio de 5 minutos aí. Pega-se o termômetro pelo lado oposto ao bulbo e observa-se a leitura. Terminou de verificar a leitura, lava o termômetro com água e sabão, abaixa novamente a coluna de mercúrio com aqueles movimentos bruscos e guarda o termômetro em local seguro.